Dois alimentos que estão muito relacionados, como gatilho, não estou falando que é a causa para todo mundo, mas pode ser um dos gatilhos para esses processos de rinite, até de sinusite. Um deles, aqui eu vou falar de, talvez é até polêmico, mas vou falar do glúten. Por que do glúten? Porque o glúten, ele estimula. O glúten, o que que é o glúten? O glúten é uma proteína, é uma partícula, o glúten é um pedacinho de tudo que compõe, por exemplo, uma farinha de trigo, tá? Então, a farinha de trigo, ela é um alimento e ela tem ali uma série de componentes para formar aquela receita da farinha de trigo. E um desses componentes da farinha de trigo é o glúten, que é uma proteína. E tudo que é proteína pode trazer para a gente alguma questão relacionada à alergia. Todas as proteínas, Nutri, todas as proteínas. Tanto que tem pessoas que têm alergia à proteína do ovo. Pessoas têm alergia à proteína do leite. Ou outras proteínas, tá? Então, a proteína do glúten, em especial, falando aqui da questão do nosso tema, que é a rinite, lembra que eu falei um pouquinho atrás que quando a gente tem essa reabsorção, esse aumento de absorção de substâncias tóxicas pelo nosso intestino, porque ele está mais poroso, ele está mais absortivo do que o normal, isso é ruim? Isso é um gatilho? Pois então, o glúten, ele lá no nosso intestino, ele estimula a produção de uma substância que chama zonulina. E essa zonulina faz com que essa porosidade natural do nosso intestino fique mais porosa. Ou seja, estimula a abertura das células intestinais, que é o que a gente chama de leaky gut, aumento de permeabilidade intestinal ou hiperpermeabilidade. Então, aquele intestino que ele é permeável, que ele absorve, ele tem que absorver, ele absorve nossas vitaminas, minerais, absorve água. Então, aquele intestino que ele absorve, que ele é poroso, ele fica muito mais poroso por conta dessa zonulina, que é uma substância produzida, estimulada a produção pelo glúten. Então, quando o indivíduo tem rinite, acho até que eu vi alguém falou aqui sobre dermatite, deixa eu ver. Dermatite também tem relação com o intestino? Absurdamente, eu sou a prova viva dela, tá? A gente já fala até uma pincelada dela. Mas todas as ites, rinite, dermatite, esofagite, gastrite, todas essas ites são processos inflamatórios. Todas. E quando a gente fala de processo inflamatório, a gente tem que controlar essa absorção, essa permeabilidade lá do nosso intestino. Porque se o nosso intestino tem que estar com as células assim juntinhas e elas abrem, elas ficam mais porosas. Eu ia utilizar uma outra palavra muito técnica, eu tenho que controlar minha língua técnica. E elas ficam muito porosas, a gente tem uma absorção maior de substâncias tóxicas. E o glúten, que tem esse estímulo, produz mais zonulina. A zonulina faz com que o meu intestino, que está assim, fique assim, e assim, e assim. E vai aumentando a porosidade desse intestino. E isso aqui é gatilho, isso aqui é puxar, né, para ter uma situação qualquer de ites, aqui no caso a rinite. Então, quando o indivíduo tem rinite ou qualquer outra ite, o consumo de glúten tem que ser moderado ou até eliminado por um tempo, para que haja melhora dessa permeabilidade intestinal, para que o nosso intestino volte a ter uma permeabilidade adequada e depois haja a reintrodução desse glúten de forma pontual, esporádica, enfim, controlada, tá? Mas o glúten, sim, ele tem uma relação muito grande com esse aumento da permeabilidade intestinal, permitindo que o nosso intestino absorva mais substâncias tóxicas, sendo gatilhos para qualquer questão de inflamação, seja a nossa rinite, a dermatite, a esofagite, a pangastrite, a qualquer ite aí da vida, o nosso intestino tem essa relação e esse aumento de permeabilidade tem que ser controlado, tá? Então,
controle o consumo de glúten. Na dermatite, que até alguém perguntou aqui, né? Nós temos mais impacto ainda do glúten, tá? Porque daí, além do glúten, a gente vai ter umas outras questões aqui relacionadas à farinha de trigo, que tem muito estudo, cada estudo lindíssimo, demonstrando o impacto desse glúten nas doenças dermatológicas. Muito. A gente pode até fazer uma live só sobre doenças dermatológicas. Psoríase, dermatite, melasma, fugiu o nome, né? Melasma, rosácea. Nossa, é linda a relação que o intestino tem com tudo isso daí, tá? Muito mesmo. Eu vejo mulheres gastando rios de dinheiro fazendo tratamento para melasma e comendo qualquer coisa, né? O intestino que se vire. Infelizmente, ele não se vira, tá? Outro alimento que está muito relacionado também a esses casos de rinite, de sinusite, de tudo isso que é alérgico e mais dessa região que a gente fala, né? Quando a gente envolve aí nariz, ouvido. É o leite. Por que o leite? Ah, porque o leite tem lactose? Não, porque o leite tem caseína. E o que é a caseína? É uma proteína. Lembra que eu falei há pouco que as proteínas, elas são gatilhos para processos inflamatórios quando esse intestino não é saudável? Pois então, o leite tem caseína. Caseína é uma proteína. E essa proteína do leite, a gente sabe que sim, ela é gatilho para pessoas que têm essa sensibilidade ou que já tem o intestino que não é aquela maravilha, né? Aquela pessoa que não faz cocô todo dia ou faz, mas sente que não evacua completamente, fica com a barriga cheia de gases, está igual um baiacu, igual uma grávida no final do dia. A gente sabe que isso demonstra pra gente que temos um intestino que não está legal, tá? E aí sim, o leite ele pode ser gatilho para isso. Então, o leite ele tem esse gatilho. Inclusive, o leite, para quem tem questões respiratórias, seja rinite, sinusite, asma, bronquite, todas essas questões respiratórias, o leite é um problema muito grande por conta da proteína. Porque o leite ele estimula a produção de muco. Muco, o que é muco? É como se fosse aquele catarro, como se fosse aquela clara de ovo mole. Então, o leite ele estimula a produção de muco. Ai, Nutri, pode ser o leite sem lactose? Não. Aqui a gente está falando de leite. A gente está falando de proteína e não de lactose, que é açúcar do leite. A lactose é o açúcar do leite e a caseína é a proteína do leite. E o que traz esses malefícios é a proteína do leite. Então, não existe leite sem proteína do leite. Tá? E também não existe leite sem lactose, né? O que existe é um leite que a indústria coloca lactase ali dentro para poder hidrolisar aquela lactose.